Você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado do mês do seu nascimento? Pode parecer apenas uma curiosidade, mas o renomado psiquiatra Carl Jung acreditava que há muito mais por trás disso do que imaginamos. Segundo ele, a data em que você nasceu não apenas influencia a sua personalidade, mas também carrega pistas sobre o seu propósito de vida, seus desafios e até mesmo os seus talentos ocultos. E se eu dissesse que entender melhor o mês em que você nasceu pode mudar completamente a forma como você se vê e como vê o mundo ao seu redor? Parece exagero, mas você verá que faz total sentido. Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias de Jung e revelar o que o mês do seu nascimento realmente pode dizer sobre você. E não é o que você está acostumado a ouvir por aí. Mas, antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Sempre trazemos reflexões profundas, conhecimentos transformadores e assuntos que vão além do óbvio. Então, venha fazer parte da nossa comunidade agora. Respire fundo e prepare-se. O que você descobrir hoje pode mudar a forma como você vê sua própria história. Não importa se você nasceu em janeiro, julho ou dezembro. Cada mês carrega um significado simbólico e psicológico que pode te ajudar a entender quem você realmente é. E tudo começa com uma pergunta poderosa. O que o seu nascimento tem a dizer sobre a sua alma? Nos próximos minutos, você conhecerá as interpretações de Jung para cada mês do ano. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que os padrões da natureza se repetem não apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós. Para ele, o mês em que você nasce não é um simples acaso, mas uma chave simbólica que conecta você aos ciclos arquetípicos do inconsciente coletivo. Em outras palavras, cada mês carrega uma energia única, ligada a arquétipos universais que moldam características, comportamentos e até mesmo o destino das pessoas. Imagine, por exemplo, alguém que nasce em um mês de transição, como março ou setembro. Esses períodos do ano representam passagens importantes entre estações, entre a luz e a sombra, o calor e o frio. Jung via essas mudanças como representações simbólicas do que essas pessoas carregam dentro de si: uma natureza dual, uma sensibilidade aguçada para as mudanças e uma tendência a buscar equilíbrio em tudo o que fazem. Por outro lado, aqueles que nascem em meses mais estáveis, como julho ou janeiro, podem carregar consigo a força da consolidação. São pessoas que tendem a expressar arquétipos ligados à estrutura, persistência e interiorização. Para Jung, esses indivíduos têm mais facilidade em lidar com limites e estão naturalmente orientados para construir bases sólidas, tanto para si mesmos quanto para os outros. É fascinante perceber que, na visão junguiana, o tempo não é apenas uma sequência de dias e noites. Ele é simbólico, vivo e carregado de significados ocultos. E, quando você nasce em determinado ponto dessa espiral do tempo, acaba absorvendo uma espécie de marca energética que influencia a forma como você sente, pensa e age. Claro, isso não deve ser interpretado como um destino fixo, mas sim como um mapa simbólico. Jung argumentava que o autoconhecimento é o caminho para a verdadeira liberdade, e entender os símbolos que nos cercam é o primeiro passo dessa jornada. Agora que você começou a entender como o mês do seu nascimento pode refletir padrões profundos na sua psique, vamos explorar em detalhes o que cada mês realmente representa, segundo a psicologia simbólica de Carl Jung. Quando Jung falava sobre arquétipos, ele se referia a padrões universais presentes no inconsciente coletivo, estruturas simbólicas que moldam a maneira como sentimos, pensamos e agimos. E é justamente nessa perspectiva que o mês do seu nascimento adquire um novo significado. Isso não é uma superstição ou horóscopo popular, mas uma leitura simbólica profunda sobre o momento em que você chegou ao mundo e como isso se conecta aos ciclos da natureza e da psique humana. Pense em janeiro, por exemplo. É o início do ano, um momento de reinício, mas também de introspecção. No hemisfério norte, é inverno, uma estação de silêncio e recolhimento. Aqueles que nascem nesse período geralmente carregam dentro de si o arquétipo do sábio ou do ancião.
mesmo na juventude, são pessoas com uma sabedoria natural, uma inclinação à reflexão e à construção de metas sólidas. Frequentemente, possuem uma sensibilidade aguçada para a responsabilidade e a sensação de que conseguem enxergar além da superfície das coisas. Fevereiro, ainda sob a influência do inverno, é um mês ligado à transformação silenciosa. Jung associaria esse período ao arquétipo do visionário. São pessoas que vivem entre dois mundos, o que existe e o que pode ainda ser criado. Criativas, sensíveis e frequentemente incompreendidas, carregam uma força transformadora dentro de si. Há algo de rebelde e libertador naqueles que nascem neste mês. Uma necessidade de quebrar padrões para buscar novas formas de existir. Março marca a chegada da primavera, no hemisfério norte, e do outono, no hemisfério sul. É um ponto de virada, e Jung veria nesse período o arquétipo do renascente. Alguém que carrega dentro de si a habilidade de se reinventar, de florescer mesmo após períodos difíceis. São pessoas emocionalmente profundas, que sentem o mundo intensamente e têm uma conexão quase instintiva com os ciclos da vida. E assim, mês após mês, podemos perceber padrões simbólicos que Jung consideraria fundamentais para a construção do ser. Abril, com sua energia de abertura e movimento, traz o arquétipo do guerreiro. Pessoas desse mês são determinadas e impulsivas, muitas vezes liderando sem perceber. Elas são cheias de energia e têm uma coragem natural para enfrentar desafios. Sua presença tende a comandar a atenção, e seu desejo de lutar por causas justas muitas vezes as coloca em posição de liderança, mesmo quando não buscam isso conscientemente. Maio, com sua beleza e estabilidade, evoca o arquétipo da amante ou da construtora. Pessoas desse mês são sensuais, com um grande apreço pelas coisas simples da vida. São profundamente comprometidas com tudo o que cultivam, seja nas relações, no trabalho ou nos seus próprios projetos pessoais. Elas têm uma capacidade única de criar beleza ao seu redor, tanto material quanto emocionalmente, e têm uma conexão profunda com a natureza e com o prazer. Esses arquétipos não são caixas fechadas, mas pistas, símbolos que apontam para aspectos internos muitas vezes esquecidos ou ignorados. Jung acreditava que, ao reconhecer esses padrões, damos um passo em direção à nossa totalidade. Passamos a entender mais claramente nossas forças e vulnerabilidades, o que nos permite tomar decisões mais conscientes e viver com mais autenticidade e propósito. Agora que você começou a vislumbrar os arquétipos ligados aos primeiros meses do ano, prepare-se para continuar essa jornada simbólica, porque os próximos meses trazem ainda mais revelações, e talvez em um deles você encontre a sua própria essência refletida. Junho marca o meio do ano e, simbolicamente, representa um ponto de equilíbrio entre o começo e o fim. Carl Jung associaria esse período ao arquétipo do mediador ou buscador da verdade. Pessoas nascidas neste mês geralmente têm uma habilidade natural de ver diferentes lados de uma situação, conciliando ideias e emoções com uma sabedoria que muitas vezes surge de forma intuitiva. Elas são comunicativas, curiosas e possuem uma mente inquieta, sempre em busca de entender o mundo e a si mesmas de maneira mais profunda. Julho, por sua vez, traz uma energia emocional muito mais intensa. Este é um mês governado por sentimentos profundos, e aqueles que nascem neste período tendem a encarnar o arquétipo do cuidador ou protetor. Jung veria aqui pessoas com uma forte conexão com suas raízes, sua família e sua história. Elas genuinamente se preocupam com os outros, mas também são altamente sensíveis, o que pode fazer com que escondam suas próprias emoções para não sobrecarregar aqueles ao seu redor. Há uma força silenciosa nessas pessoas, a habilidade de acolher, proteger e transformar o ambiente ao seu redor com sua presença. Agosto chega com uma energia expansiva, dias longos e ensolarados, com uma vibração de liderança e autoconfiança. Para Jung,
esse mês está relacionado ao arquétipo do rei ou da rainha. Aqueles nascidos em agosto frequentemente possuem uma presença marcante e um forte senso de identidade. Eles gostam de estar no centro das atenções, mas não por vaidade, e sim porque sentem que têm algo valioso para oferecer. Naturalmente, carregam a responsabilidade de inspirar e liderar, mesmo que nem sempre reconheçam esse papel. Quando encontram seu verdadeiro propósito, tornam-se guias poderosos para os outros. Setembro, com sua transição do verão para o outono, no hemisfério norte, ou do inverno para a primavera no hemisfério sul, traz uma energia de avaliação, organização e sabedoria prática. Jung associaria esse mês ao arquétipo do analista ou do artesão. Pessoas nascidas em setembro possuem um olhar atento para os detalhes e uma necessidade quase inata de trazer ordem ao caos. Elas se destacam ao transformar ideias em ações concretas e têm uma busca constante pela perfeição, o que, se não for bem equilibrado, pode se tornar um fardo. No entanto, quando essa energia é alinhada, elas conseguem realizar feitos incríveis, com precisão e profundidade. Outubro, por sua vez, traz consigo o espírito do equilíbrio, da harmonia e da beleza. Este é um mês que ressoa com o arquétipo do diplomata ou do artista. Aqueles nascidos neste período possuem uma sensibilidade estética refinada e uma habilidade natural de conectar as pessoas. Eles são movidos pela busca do justo, do belo e do verdadeiro, acreditando que a vida é feita de harmonia entre opostos. Jung acreditava que essas pessoas carregam em si o chamado para unir os opostos, curar velhas feridas e criar pontes onde outros só veem separação. À medida que nos aproximamos do final do ano, as energias começam a se transformar, revelando camadas mais profundas e misteriosas da psique humana. E é exatamente isso que os meses de novembro e dezembro nos convidam a explorar: os aspectos mais ocultos da alma e o potencial de renascimento que existe ao final de cada ciclo. Vamos continuar essa jornada simbólica juntos para descobrir o que esses meses revelam sobre você. Novembro é um mês envolto em mistério. As folhas já caíram, os dias são mais curtos e o silêncio começa a dominar o ambiente. Para Carl Jung, esse período do ano representa uma imersão profunda na alma, e aqueles que nascem neste mês carregam dentro de si o arquétipo do alquimista ou do transformador. São pessoas intensas, intuitivas e frequentemente enigmáticas. Elas não se contentam com respostas simples e possuem uma necessidade interna de compreender as verdades mais ocultas da existência. Muitas vezes, essas pessoas passam por grandes transformações ao longo da vida, como se estivessem constantemente em processo de renascimento. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige coragem para enfrentar a própria sombra, e aqueles nascidos em novembro parecem já ter essa missão de olhar para dentro, enfrentar seus medos e transformar a dor em sabedoria.